Graça e paz, queridos. Deixa eu me ajeitar aqui. Ok? Nesse segundo domingo do ano, né? Não é o primeiro foi o ano passado já. O ano passado, na semana passada. Eu quero, nesse mês de janeiro, dar uma pausa na nossa série que nós estamos vendo no livro de Daniel. E quero pensar com vocês sobre essa temática. Sobre contentamento ou descontentamento. Então, nos domingos desse mês de janeiro, eu quero refletir em alguns textos da palavra de Deus. E que possa ser um tempo proveitoso para nós como igreja, para o nosso coração, de modo que nós possamos juntos aprender a viver de modo contente para a glória do nosso Deus. Amém? Antes disso, vamos orar mais uma vez. Convido você a fechar seus olhos, baixar sua fronte diante de Deus, para nós orarmos. Senhor, diante de Ti nós estamos, diante da Tua palavra, que é tão preciosa para nós, e nós queremos aquietar o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e nos ensinar nesta noite. Nós pedimos, Deus, que Teu Espírito venha ministrar ao nosso coração a Tua verdade e a Tua vontade. Nos ajude a viver de modo contente e plenamente satisfeito no Senhor, nesse mundo caído, cheio de adversidades e de circunstâncias muitas vezes difíceis que nós passamos. Nos ajude, ó Pai, nos ensina nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Contentamento ou descontentamento. Eu quero, em algumas palavras, introduzir essa série para nós entrarmos no texto que nesta noite nós vamos ler e meditar. Eu quero começar a pensar com você de que o mundo ele cria necessidades para nós. O mundo muitas vezes quer determinar o nosso estilo de vida, o padrão de vida que nós devemos ter e até mesmo quer determinar a nossa identidade. O que nós devemos ser? O mundo é terrível. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos levados pelo mundo. O mundo muitas vezes atrai homens e mulheres. O próprio Satanás ofereceu a Jesus a glória deste mundo. E naquele momento de tentação, o Senhor Jesus, ele se posicionou diante de Deus em não aceitar as propostas, a glória desta vida e deste mundo. O mundo sugere, incentiva e muitas vezes apela para que você busque a plena satisfação do seu coração nas coisas deste mundo e desta vida. O mundo diz que se você tiver isso ou aquilo, então você vai ser feliz. Então o mundo sugere, incentiva e ele apela. Busque, vá em frente. Vá em frente, conquiste, alcance, porque a sua felicidade está nisto. A sua felicidade, a sua plena satisfação estão em todas essas coisas. Estão naquilo que você determinou no seu coração para você alcançar, para você realizar. O mundo diz isto. E aí nós temos que tomar cuidado com uma coisa. De um lado existe uma proposta terrível, e por outro lado, o coração da cobiça, que muitas vezes parece ser inocente.
aonde muitas vezes esse coração da cobiça leva pessoas a ter desejos e sonhos aparentemente bons, que muitas vezes seduz, toma, domina e escraviza o coração. Geralmente o coração da cobiça diz assim: não tem nada a ver. O coração da cobiça não tem discernimento. O coração da cobiça não consegue ver a maldade. O coração da cobiça só pensa numa coisa: na satisfação do coração, no desejo. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque ele é aparente. Mas a Bíblia, ela já nos ensina que a cobiça, que é a concupiscência, é pecado. Porque nada pode nos seduzir, nada pode tomar o nosso coração, nada pode dominar o nosso coração, nada pode escravizar o nosso coração. Se há algo que seduz, toma, domina, escraviza, esse é o coração da cobiça. Por causa da cobiça, disso que toma, domina, seduz e leva, o homem ele foi expulso do paraíso. Ali o homem, ele quis ser e quis ter o que não era preciso para a vida. O Senhor tinha determinado para o homem no jardim do Éden: de todas as árvores vocês podem comer, mas dessa, que é do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. No entanto, por causa da cobiça do coração, houve a sedução, o coração foi tomado, foi levado e foi escravizado por um desejo, por algo que aparentemente começou a ser bom, e Deus já tinha declarado: é morte na certa, não vai por esse caminho. Mas o homem deu ouvidos a Satanás e ao seu próprio desejo, foi e comeu. E nós estamos aqui, tendo que agora lutar e aprender sobre esse coração da cobiça. O homem ele vive uma linha tênue, ou seja, uma linha fina, entre a satisfação e a insatisfação do coração, entre o contentamento e o descontentamento. Existem pessoas que vivem todos os dias da sua vida, parece que ela está insatisfeita. Existem pessoas que vivem, parece que todos os dias da sua vida, num descontentamento, parece que não tem fim. E esse descontentamento leva a pessoa a reclamar da vida, porque está sempre sentindo falta de alguma coisa. A vida não está completa, a vida não está plena, a vida não satisfaz. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se acontecesse isso comigo, se fosse diferente, se eu alcançasse isso, se eu tivesse aquilo, aí sim eu estaria plenamente satisfeito, feliz e contente. Parece que é uma linha tênue. A pessoa acorda contente e termina o dia emburrado, descontente. Descontentamento. E aonde isso acontece? Aqui dentro do coração.
Alguns podem até chamar isso de bipolaridade de satisfação do coração, mas na realidade o problema está aqui dentro. Que precisa ser resolvido. Parece que sempre falta alguma coisa para ser feliz, para estar plenamente satisfeito e contente. Eu pergunto, você é assim? Você vive de uma maneira que parece que sempre falta alguma coisa para você ser feliz? Para você estar plenamente satisfeito e contente? Como é o seu coração nisso daí? Há pelo menos 2 versos no Novo Testamento que nos ajudam a pensar nesse tema. E eu destaquei esses 2. E o primeiro deles é o que Paulo ele fala na sua carta a Filipenses. Ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O ano passado, quando vimos uma série de mensagens nesta carta, nós vimos que Paulo ele se apresenta como alguém que estava preso. E mesmo estando preso, ele falando aos seus irmãos, à igreja, ele se demonstra uma pessoa alegre, feliz. E no final da carta ele diz, diante de todas as circunstâncias que ele estava vivendo, ele diz: eu aprendi a viver contente. E se existe algo que nós precisamos, é aprender a viver. E não somente aprender a viver, mas como aprender a viver contente em toda e qualquer situação. A nossa vida não pode ser dirigida, dominada pela situação ou circunstâncias que nós vivemos. Por que Paulo ele aprendeu a viver contente? Porque com certeza o coração dele não estava nas coisas desta vida e deste mundo. Há 2 coisas pelo menos que nós enfatizamos quando nós vimos a série de mensagens em Filipenses, é que o coração dele estava em Cristo. Cristo para ele era tudo, e não a terra, e não as coisas. E ele queria viver, gastar e desgastar a sua vida por amor ao Evangelho. O coração dele não estava nessa vida, não estava neste mundo, mas estava em Cristo e no Evangelho. E por isso então, ele viveu uma vida e ele aprendeu a viver contente. Sabe quem vive contente em todas as circunstâncias? O sofrimento que muitas vezes ela passa é real, gente. A gente não pode desconsiderar que o sofrimento ele é real. Mas, no entanto, não é uma pessoa amargurada e que vive murmurando da vida. E esse é um primeiro. E o segundo é aquilo que o autor ao Hebreus, ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Posso ouvir um amém? Em outras palavras, o autor está dizendo assim: olha, que nada venha dominar o seu coração. Nada, nada, nada. Porque a avareza é algo que domina o coração. E você quer sempre mais. Você tem medo de perder e quer sempre mais. Quer sempre mais. Aí o autor diz assim: contentai-vos. Contentai-vos com as coisas que você já tem. Contentai-vos. Talvez você diga hoje, talvez você tenha terminado o ano e começado esse ano dizendo: o que eu tenho não é suficiente. A palavra de Deus diz assim: contentai-vos. Contentai-vos com as coisas que você já tem. O que você já tem é suficiente para uma vida de plenamente de satisfação. Amém, queridos? Bem, é isso que eu gostaria nesse mês de ver com vocês. No entanto, eu convido você a abrir o Salmo de número 73. É o Salmo que nesta noite nós vamos ler e meditar nele sobre essa temática de contentamento do coração. Salmo 73. Salmo de Asaf.
Todos encontraram? Salmo 73. Asaf, ao escrever, ele diz assim, nós vamos ler todo esse salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e o tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, naturalmente conservei puro o coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Esse é um salmo de Asaf. E eu quero, à luz desse salmo, pensar nessa temática de contentamento do coração. E eu acredito que nós podemos desfrutar de contentamento pleno quando o nosso coração está no lugar certo. Por isso, nesta noite eu quero refletir com você, para que você possa sondar o seu coração à luz da palavra de Deus. E se acaso o teu coração está no lugar errado, coloque o seu coração no lugar certo. Se acaso você já tem mantido o teu coração no lugar certo, que essa mensagem nessa noite seja uma afirmação para você. Continue a colocar o teu coração no lugar certo. Amém?
Porque se o teu coração estiver no lugar errado, não haverá contentamento para a sua vida, mas haverá desgosto, insatisfação e descontentamento. Ao ler esse salmo de Asaf, nós vemos que o salmo ele relata a experiência deste homem. Ele é um servo de Deus que servia ao Senhor no templo. Ele era um homem fiel, um ministro na casa do Senhor, e ele era responsável pela música do culto e na adoração da casa do Senhor. Esse era Asaf, um homem comprometido com Deus, um homem comprometido com o serviço na casa do Senhor. Esse era Asaf. O coração dele era um coração voltado para Deus. Mas no momento de sua vida, segundo o Salmo, ele colocou o seu coração no lugar errado. E isso pode acontecer com qualquer um aqui. Nós podemos estar caminhando tão bem com a nossa vida diante de Deus, servindo ao Senhor, amando a Deus, amando ao próximo, mas num dado momento, muitas vezes num vacilar de olhar e de coração, o nosso coração pode se inclinar para um outro caminho, o nosso coração pode caminhar e pode ir para um lugar errado. E por isso, Asaf viveu conflito de descontentamento em sua vida. Então isso é algo que pode acontecer comigo, isso é algo que pode acontecer com você, porque isso foi algo que aconteceu com Asaf, e graças a Deus que o Senhor permitiu que ele passasse por isso, e que ele escrevesse esse salmo para que nós hoje estivéssemos aqui, para que a luz desse salmo nós pudéssemos ser ministrados por Deus, amém? No entanto, quando Asaf colocou o seu coração no lugar certo, quando ele foi tratado por Deus, as coisas mudaram em sua vida. Quando o nosso coração está indo para o lugar errado, quando o nosso coração é colocado no lugar errado, nós viveremos conflitos e descontentamento. Mas desde já, saiba que é necessário que Deus trabalhe no nosso coração. É necessário que o nosso coração seja tratado, para que as coisas na nossa vida possam ser mudadas. Querida igreja, nós precisamos de Deus no coração, amém? Nós precisamos. Não se engane com isto. Não se engane. Ao contrário do que chegou a pensar Asaf em seu coração sobre Deus e a sua vida de miséria e de inutilidade, no final dessa experiência, ele constatou e ele escreveu. Ao pararmos para refletir nesse salmo, a gente vai ver que o coração dele foi tão tomado de descontentamento e da cobiça, de que ele começou a pensar coisas erradas sobre Deus. Ele chegou a começar a pensar e a olhar para a sua vida e diz: a minha vida não vale nada, ela é inútil. Olha o que o descontentamento leva uma pessoa a fazer. Mas no final dessa experiência, ele constatou e ele escreveu: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, amém? O coração que é tratado, volta para Deus, e ao voltar-se para Deus, ele vai ver o
quanto Deus é bom. Quanto que Deus é bom para o seu povo. Quanto Deus é bom para aqueles cujo coração é limpo, que busca uma vida de santidade e de sacrifício, amém? No final da experiência, Asaf se recobrou e diz: não, Deus é bom, Deus é bom, eu estava errado, Deus é bom. Há descontentamento em seu coração? Há algum descontentamento? Você consegue discernir a razão ou o motivo do descontentamento do seu coração? Você compara a sua vida com as dos outros? Como que é o seu coração? Você consegue discernir isso? Às vezes o descontentamento ele está velado, sabe? Ele está meio que camuflado. Mas na verdade há ali. E muitas vezes, a ira que muitas vezes sobe no seu coração, tem por raiz um descontentamento que está lá. Gostaria que, ao meditar agora nesse salmo, você pudesse responder a essas perguntas para Deus. Quando o coração fica descontente? Primeiro, à luz desse texto, quando o coração fica descontente? Quando o coração é tomado pela cobiça. Quando que uma pessoa ela vive com um coração descontente e com um coração insatisfeito? Quando o coração ele é tomado pela cobiça. Quando o coração ele é tomado por um desejo, mas não por qualquer desejo apenas. É por um desejo que domina o coração dele. O salmista, a partir do verso 2, ele diz assim, depois que ele fala de Deus, ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalara os pés. Pouco faltou para se desviar os meus passos, faltou muito pouco, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Um homem que servia na casa de Deus, um homem que tinha os seus compromissos, as suas responsabilidades, um homem que buscava a santidade e a sua vida de sacrifício de vida a Deus, ele chega e dá esse testemunho dizendo: meus queridos, quase os meus pés se desviaram, por um pouco, faltou muito pouco para os meus pés se desviarem, para os meus passos se desviarem. Sabe por quê? Porque aqui dentro do meu coração eu tinha inveja. Eu tinha inveja dos arrogantes. Porque quando eu olhava para eles, eu via a prosperidade deles, e eu não aguentava isso aqui dentro. Eu olhava para eles, eu via aquilo que eles tinham, eu via a prosperidade deles, e aquilo chegou a tomar o meu coração. Inveja é cobiça. Inveja é pecado. É um desejo que vem e que toma. É um desejo que vem e domina. E isso levou ele a um descontentamento, um conflito e uma aflição no seu interior. Esse é um coração tomado
pela cobiça. E o verso de número 3 em diante, o verso de número 4 em diante, até o 9, diz assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, o coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, e contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Asaf olhou para esses ímpios, para esses perversos, e ele começou a contemplar a vida deles. E a olhar para eles, Asaf, ele começou a ver, eles não têm preocupações, eles não têm preocupações, eles têm tudo o que querem, eles são próprios, eles não têm preocupações como nós temos. Eles são bonitos, eles são perfeitos. Não é assim muitas vezes a imagem que parece naquelas pessoas que usam aí a internet para postar os lugares e as fotos deles? Eles são bonitos, eles são perfeitos. Olha só o que eles estão fazendo. Eu também quero. Eu também quero. Asaf começou a ver tudo isso. Eles não têm canseiras, eles não se cansam. Eu ralo pra caramba, eu acordo de madrugada, eu deito tarde, eu canso. Eles têm tudo e não se cansam. Que coisa! Eles nem são atingidos, nada de mal acontece para eles. Comigo parece que dá tudo errado, nada de bom acontece comigo, mas com eles é mil maravilhas. Eles são vestidos e adornados de soberba e arrogância. Eles têm tudo, e eles são cheios de querer. Eles podem, e eu não posso nada. Gente, eles podem tudo, eles mandam e desmandam, eles compram e fazem na hora que eles querem, eles têm o que desejam. E eu ralo para ter alguma coisa e não consigo no final das contas. Mas eles têm tudo o que desejam. Eles vivem os seus sonhos e eu também quero viver os meus sonhos. Eles vivem os seus sonhos. Eles realizam, eles compram, eles vão e voltam, eles constroem, eles aplicam, eles fazem tudo, eles vivem os seus sonhos. Aquilo que eles olham, eles desejam, eles obtêm, eles alcançam. Asaf começou a olhar tudo isto, e o coração dele começou a encher de inveja. E Asaf ainda, ele viu que esses homens que têm tudo, eles zombam dos outros homens na terra. Não somente eles zombam dos outros homens na terra, mas como também eles zombam de Deus. Eles zombam. Eles não estão nem aí com Deus. Há Deus nos céus? Será que ele sabe de alguma coisa? Será que o Altíssimo sabe de alguma coisa?
Foi para esse lugar que o coração de Asaf foi. O coração dele começou a se inclinar para isso daí. E o coração dele foi tomado pela cobiça. Isso é muito mal. Isso é muito mal. Quando os nossos olhos se voltam para isto. Quando os nossos olhos, eles são tirados de Deus. Quando eles se voltam para esse tipo de vida e para essas pessoas. Quando que há descontentamento no coração? Quando o coração é tomado por esse tipo de desejo. Quando o coração deseja desfrutar da vida e de coisas que não tem. Asaf não somente ele contemplou, mas ao ser tomado o coração dele por isto, por uma vida que ele não tinha, pelas coisas que ele não tinha, ele desejou aquilo, ele desejou desfrutar daquilo. Isso é perigoso demais. Olha o que Asaf ele disse. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por forte, e os tem por fonte, de que bebe a largos sovos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas. Asaf está falando assim: olha a vida deles. As outras pessoas são atraídas por causa disto. As pessoas se voltam para eles e eles querem beber, eles querem participar de toda a vida e de tudo aquilo que eles têm. As pessoas desejam isto. As pessoas desejam essa vida. Por que muitas pessoas elas caem em golpes hoje? O golpe de não sei de que lado do amor, golpe de não sei de que lado dos bitcoins, golpe de não sei de que lado das pirâmides, golpe de não sei de que lado. Por quê? Porque querem desfrutar de algo que não faz parte da sua vida, e o coração é tomado por isso. E Asaf está falando assim: olha, as pessoas também olham para isso, as pessoas se voltam para ele, as pessoas desejam beber desta fonte, elas também querem desfrutar disto, ainda que essas pessoas venham zombar de Deus, ainda que essas pessoas elas sejam ímpias, mas elas vivem sempre tranquilas, e a riqueza delas, o dinheiro delas, os carros, as casas, as roupas, os passeios, tudo só aumentam, tudo isso só aumenta. As pessoas desejam isto, e isso é triste demais. Porque ao desejar essas coisas, uma das primeiras coisas que elas fazem é indagar Deus. Cadê o Senhor? O Senhor está vendo tudo isto? Aonde está Deus nisso?
Mas eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus, e não tenho nada. Eles que são ímpios e perversos, eles têm tudo. Quando que há um descontentamento? Quando há desejo de desfrutar de uma vida, de desfrutar de coisas aqui nesta vida e nesta terra, que você não tem. E a motivação sua é que os ímpios têm, é que os outros têm, e você não tem. O seu coração está no lugar errado. A nossa vida diante de Deus, ela é singular. É Deus quem sabe da nossa vida. Posso ouvir amém? É Deus quem sabe da nossa vida. Não é para nós olharmos para o mundo. Não é para nós olharmos para a pessoa que está ao nosso lado. Não é para nós olharmos para as pessoas que trabalham com a gente. Não é para nós olharmos para as pessoas que você segue no Instagram. Vou dizer uma coisa. Pobre ser, se ao ver uma foto, se ao ver o que a pessoa tem, aquilo tomar o seu coração, e você dizer, é isto que eu quero para a minha vida. Não faça isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Não faça isso. Se a internet, a rede social, ela não serve para purificar o seu coração, ela não serve para você se achegar mais a Deus, não permita que ela seja usada de instrumento de cobiça para o seu coração. Isso vai te fazer mal. Isto não vai te fazer bem. Asaf não tinha internet, não tinha rede social, não tinha rede social, mas os olhos dele também contemplavam e viam. Isso fez mal para ele. Isso fez mal para ele. Quando que há descontentamento no coração? Quando o coração compara a sua vida com as dos outros. A pessoa não somente olha, deseja e quer, a pessoa não somente se volta para aquilo e se esforça para obter aquilo, mas como também a pessoa agora ela chegou num ponto de comparar. Ela compara agora a sua vida. Ela compara a sua vida com a outra vida. E Asaf ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Achei muito pesada a tarefa para mim. Quando que o nosso coração ele está insatisfeito e descontente? Quando o coração compara a vida que tem com a vida que as outras pessoas elas levam. E o que Asaf ele estava concluindo ao comparar a vida dele com a vida dos ímpios? De que ele vive certinho. Ele vive uma vida para Deus. Mas só que não tem recompensa nenhuma. Não vale a pena.
Não vale a pena continuar essa vida com Deus. Não vale a pena continuar a ser fiel a Deus. Pois os ímpios que não são, os perversos que não são, eles têm tudo o que querem. Eles se esbanjam, eles vivem o seu sonho, as suas realizações, eles têm tudo. Mas eu não tenho. Amado, é um erro tremendo nós compararmos a nossa vida com a vida de uma outra pessoa. É um erro tremendo nós compararmos a nossa vida com a vida de um ímpio, com a vida de um servo, ou com a vida de um perverso. Mas ao mesmo tempo é um erro tremendo você querer comparar a sua vida com a minha, e eu querer comparar a minha vida com a sua. As nossas vidas não são para ser comparadas, porque elas são singulares diante de Deus. Posso ouvir amém? Elas são singulares. Talvez o que eu tenho é para você nunca ter, e aquilo que você tem e desfruta é para eu nunca desfrutar, porque esta é a sua vida que você tem diante de Deus, e esta é a vida que eu tenho diante de Deus. As vidas não são para ser comparadas, mas as vidas elas são para viver de modo singular diante de Deus e para Deus. E Asaf aqui, o coração dele não somente encheu-se de inveja, de cobiça, mas como ele queria, eu quero essa vida, porque a minha vida, não vejo recompensa nenhuma para a minha vida. É inútil conservar puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele está aí dizendo que é inútil viver uma vida de santidade. É inútil viver diante de Deus, é inútil ser certinho, é inútil pagar imposto de renda. Esse governo é injusto, esse governo ele faz isso, ele aquilo, não vale, eu não vou pagar, porque esses que são ricos, eles não pagam, eles defraudam, eles roubam, eles têm tudo, e eu que ralo o dia inteiro, ganho o salário mínimo, eu tenho que pagar. É inútil. Esse era o pensamento de Asaf. É inútil. É inútil viver uma vida de sacrifício. É inútil. É inútil negar a si mesmo. É inútil negar os prazeres da carne. É inútil. Não vale a pena. É inútil. E aqui nós vimos que o coração de Asaf, ele entrou num conflito tão grande de descontentamento, pelo simples fato de que ele estava comparando a vida dele com a vida de outros. Ele estava comparando a vida, ele estava comparando os seus bens. Mas às vezes, o descontentamento ele não vem só por isso. Às vezes o descontentamento vem porque você quer viver um tempo e uma época que já passou e que não volta mais. Às vezes existem pessoas que vivem descontentes e insatisfeitas, porque o coração está nos prazeres que um dia desfrutou e que hoje já não desfruta mais. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10.
Diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Existem pessoas que vivem num descontentamento. E o coração se pega no passado. E o coração começa a indagar, dizer assim: por quê? O passado foi melhor. Bom mesmo foi a minha infância. Bom mesmo foi quando eu era solteiro. Bom mesmo foi no começo do meu casamento. Bom mesmo foi quando eu ganhava essa quantidade de dinheiro. Bom mesmo foi quando eu podia fazer isso e aquilo. Não é sábio. Não é sábio. Quando que você quer viver o presente, aquilo que um dia você viveu no passado, não vai dar certo. Haverá descontentamento no coração. Bom mesmo era quando a igreja era lá no Motorama. Bom mesmo é quando tinha tais ministérios. Não. Isso pode trazer descontentamento no coração. A vida é para ser vivida aqui e agora. Posso ouvir amém? Aqui e agora. Porque Deus esteve presente lá. E Deus está presente aqui. E esse é o melhor tempo que nós estamos vivendo. Posso ouvir amém? Esse é o melhor tempo. Situações podem ser diferentes. Pessoas podem ser diferentes. Mas o Deus é o mesmo. E o nosso coração deve estar em Deus e no momento em que Deus Ele permite que nós vivamos. Aqui deve estar o nosso contentamento. O contentamento naquilo que Deus nos proporciona hoje, aqui e agora. Não aquilo que já passou. Querer trazer o passado para o presente, para vivenciar a partir daí, não, isso não é sábio. Isso pode trazer descontentamento no coração. E uma grande insatisfação. Se o passado foi melhor na sua vida do que hoje, é porque talvez o teu coração esteja no lugar errado. Não permita que o seu coração esteja no passado, mas volte o seu coração para Deus no presente. Aqui e agora. Não compare a sua vida com as dos outros. Não compare os bens que os outros têm e você não tem. Não compare o tempo que um dia passou e já não volta mais. Não compare o lugar onde você está e um dia que você já esteve. Não compare. Isso pode causar descontentamento no coração. Amados, tudo isso estava no coração de Asaf. E isso tudo estava gerando um conflito e um descontentamento tão grande. E isso é tão nocivo. Porque se você vive descontente e insatisfeito, e se você sai compartilhando o seu descontentamento, a sua insatisfação,
sabe o que você vai fazer? Você vai influenciar outras pessoas também. E outras pessoas vão até mesmo dizer: é mesmo, você tem razão. É mesmo, você tem razão. Aquele que é descontente, ele não somente, ele pode influenciar outras pessoas com o seu descontentamento, mas como também ele é capaz de se isolar. A tristeza no coração, a insatisfação do coração, pode levar ele a viver solitário. E a palavra de Deus fala de que, Provérbios 18, diz que o solitário é aquele que ele vive para si mesmo. Ele vive para os seus próprios interesses. O solitário, ele só tem uma coisa que ele quer: satisfazer os seus desejos, viver a sua vida. Então ele considera melhor viver sozinho, se isolar, para buscar aquilo que ele quer. Mas não é bom. Não é bom. Geralmente o descontente, ele faz isto. Ele se isola, porque só existe um único interesse no coração dele: satisfazer o seu próprio coração. Amém, queridos? Mas e aí? A gente vai viver com o coração descontente? Não. O coração descontente deve ser confrontado por Deus. E foi isso que aconteceu com Asaf. Asaf, ele disse assim: tudo isto, até que eu entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Sabe o que Asaf fez? O homem de Deus, o homem que era responsável pela música, pelo culto, o homem que tinha uma vida diante de Deus, e que sabia que o que era viver segundo o sacrifício de vida, tudo aquilo estava pesado demais para ele, tudo aquilo estava ruim demais para ele, tudo aquilo estava apertando demais o seu coração, ele estava em conflito. Até que um dia, ele entrou no santuário de Deus. Até que um dia, ele foi para a casa de Deus. Até que um dia ele foi. O que ele foi fazer na casa de Deus? Mas ele foi para a casa de Deus. Possivelmente adorar ao Senhor. Possivelmente servir ao Senhor. Possivelmente preparar as músicas. Mas ele foi na casa de Deus. Mas nesse dia foi diferente. Quando ele entrou no santuário de Deus, Deus mudou o coração dele. Deus ministrou ao coração dele. E se existe alguma coisa que nós precisamos aprender, é entrar na casa de Deus, entrar no santuário de Deus. O que eu quero dizer com isto? É saber estar na presença de Deus, é saber se portar na presença de Deus. Ele entrou na casa de Deus, ele se apresentou diante de Deus, e lá Deus ministrou o coração dele. Não sabemos como, mas Deus fez. E Asaf diz:
até que eu atinei com o fim deles. Na presença de Deus, quando o coração de Asaf se voltou para Deus, Deus mostrou para Asaf: Asaf, olha o fim deles. É esta vida que você quer? Asaf, eles têm tudo o que eles querem aqui, mas o fim deles será a destruição. É isto que você quer? É esta vida que você quer viver aqui na terra? Você quer continuar a ter inveja deles? Você quer continuar a ter aquilo que eles querem, aquilo que eles têm? Asaf, o seu fim é diferente do fim deles. Não compensa. Não compensa. O nosso coração, por muitas vezes, ele precisa ser confrontado. Pois às vezes o coração do homem, ele está tão tomado por algo, que ele está sempre, domingo após domingo, na igreja, mas o coração dele não é tratado. Há desejos, há cobiça, há coisas dentro do coração que precisam ser tiradas, mas não são. Porque o coração, muitas vezes, quando entra na presença de Deus, não é para adorar e servir a Deus, é buscar a Deus para que Deus satisfaça a cobiça do coração. O coração nunca será tratado assim. Nunca. Nunca. Sabe o que Deus ele quer? Que nós tenhamos um coração limpo, um coração puro, porque Deus é bom para com o seu povo, amém? Deus é bom para aqueles cujo coração é limpo e cujo coração é puro. Satisfação e contentamento somente em Deus, quando o nosso coração está em Deus. Se o teu coração está em qualquer outro lugar que não seja Deus, nesta noite é um convite para você: volte o seu coração para Deus, deixa Ele trabalhar com o seu coração, porque Ele é o único que pode dar à sua vida satisfação plena e contentamento. Amém, queridos? Se Deus permitir, a semana que vem a gente